Você aí de casa tem as pálpebras caídas? Ou então aqueles bolsões de pele, de gordura embaixo dos olhos? Isso incomoda muita gente, não é verdade? Por isso, várias pessoas têm procurado cirurgia plástica para resolver o problema. Quem vai falar desse assunto com a gente ao vivo aqui no estúdio é Luiz Sérgio Greca Júnior, oftalmologista. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Boa tarde, obrigado. Bom, o senhor é especialista nesses procedimentos, não é? Plástica ocular, blefaroplastia, é isso? Exatamente. Nome estranho, né? Eu fiz a oftalmologia antes, e aí depois dentro da oftalmologia eu me subespecializei em plástica ocular. Na verdade é via plástica ocular, vias lacrimais e órbita. Entendi. Mas dentro da plástica ocular, a gente tem as cirurgias de pálpebras, como você falou, que chama blefaroplastia. Esse tipo de procedimento pode ser feito também por um cirurgião plástico ou só por oftalmos, enfim, por médicos especialistas nessa região dos olhos? Não, pode ser feito tanto pelo oftalmoplástico, cirurgiões plásticos, tem até dermatologistas que fazem, otorrinos também habilitados em cabeça e pescoço, cirurgia de face também estão habilitados. Então não há problema, desde que se entenda como é que funciona a região. Se tem a habilidade para fazer o procedimento, não há problema nenhum. Entendi. Bom, vamos mostrar algumas fotos. O doutor separou para a gente algumas fotos de antes e depois, para a gente entender a diferença no procedimento. Aí é um caso, né, doutor? Isso, com os bolsões, esse daí né? Isso, é mostrar o bolsão de pálpebra inferior, que foi feita a cirurgia interna, que depois nós vamos falar isso também em termos de incisões. E essa daí a incisão é interna, não deixa cicatriz, nada. É mais para pessoas que têm mais as bolsas palpebrais do que pele em excesso, sabe? Entendi. Aí já é o depois. Já é o depois do procedimento. Você não deixa cicatriz, você não deixa risco da pálpebra ficar mal posicionada. E aí você só esvazia o bolsão, dando um ar novamente de rejuvenescimento aí, como vocês podem ver. Em quanto tempo eu tenho esse resultado? O pós-operatório aí longo, enfim? Não, isso daí com um mês já tá ficando bem bacana já. A primeira semana é mais chato, né? O hematoma, o edema, nós também vamos falar isso depois. Mas um mês mais ou menos já começa a ter um resultado legal. A partir do terceiro em diante, sexto mês, aí com certeza já está no resultado quase que final mesmo. Maravilha. Vamos para um próximo caso? Aí antes... Essa daí é uma pálpebra superior, né, que eu quis mostrar. Que você percebe que a pessoa queixa muito, principalmente quando são mais jovens, que atrapalha fazer maquiagem, que eles estão mais preocupados com isso. A expressão fica, né? Aí olha depois que diferença. Exato. E aí a pálpebra de cima é bem interessante, porque você tirando só aquele realmente que está em excesso, sem fazer ousadia, sem abusar, você minimiza muitos riscos. E aí você tem uma cirurgia bacana, o paciente fica satisfeito, a cicatriz fica escondida na própria dobra nossa, a gente chama, né? Na pré que a gente tem, na pálpebra superior, e fica um resultado bem satisfatório. Já pode fazer sua maquiagem aí, já curtir. Muito diferente. Um outro caso... Esse paciente já é paciente que fez no mesmo ato, que também pode ser feito de cima e de baixo no mesmo procedimento. Então ele pode ver que as pálpebras de cima estão até caindo sobre o eixo visual dele, atrapalhando até a visão nesse caso, e com as bolsas inferiores também. E aí você já vê o resultado também, já os olhos bem mais abertos, né? Já olho mais aberto, você já vê o eixo visual, aquele reflexo na pupila, que é onde mostra o eixo visual, a cicatriz de cima escondida, na dobra, como eu falei, e a de baixo, abaixo dos cílios. No caso, quando você faz a cirurgia externa, a cicatriz ela já fica bem inferior aos cílios e fica escondida ali, sabe? Muito interessante. Tem mais uma? Aí, mais um caso. Essa também eu fiz a de cima e a de baixo no mesmo ato, mas a de baixo eu fiz por dentro, né? Optando, você também a variação de técnica, e aí já tem o resultado também depois. A cirurgia de cima você tem que fazer externa, não tem jeito, mas a de baixo, nesse caso, eu também fiz igual ao primeiro caso, que foi por dentro, não deixando cicatriz. E quando é jovem, você consegue só tirar as bolsas só. Perfeito. O resultado realmente é visível. A diferença é muito grande, né? Na expressão, no visual geral das pessoas. Isso que é bacana, dar uma rejuvenescida, né? Os jovens normalmente já procuram mais cedo, justamente para dar uma rejuvenescida, para não deixar envelhecer tão cedo. E o pessoal de mais idade vem quando já está realmente atrapalhando, porque senil já tem aquela bolsa, como eu te falei, o eixo visual que fica comprometido, diminui o campo visual um pouco. Entendi. E aí eles vêm para você abrir um pouquinho isso daí também. O tempo desse procedimento é rápido, é uma coisa que faço em uma clínica mesmo, sai no mesmo dia? Sim, o procedimento é ambulatorial, o paciente vai na cirurgia, ele vai embora no mesmo dia. Normalmente quando a gente faz só a cirurgia de pálpebra superior, uns 40 minutos, 50 minutos. Quando faz a de baixo é 1h10, 1h e pouquinho, que é um pouquinho mais trabalhosa, né? São 3 bolsões que você tem que trabalhar, sangra-se um pouquinho mais por causa dos vasos. Mas fazendo as duas juntas é 1h30, mais ou menos. Entendi, procedimento rápido. Vou embora, na mesma sedação, anestesia local que a gente faz, mas faz uma sedação para eles ficarem mais relaxados, mais tranquilos. E o pós-operatório, como é, doutor?
É claro que a gente pede repouso nos primeiros dias, né? Os primeiros 2, 3 dias um repouso maior, por causa justamente da chance maior do hematoma maior, do sangramento ali. E depois disso já minimiza bastante, compressa gelada. Aí eles vão já estar mais tranquilos, apesar da chateaçãozinha ali de estar aquela ainda inchado. Aí eles vêm depois de uma semana para retirar os pontos. E aí já, normalmente a partir do 3º dia a gente já troca a compressa gelada por uma compressa morna, que melhora. Você pode associar uma drenagem linfática, que também acelera esse processo. Tem pessoas que querem fazer, porque tem que voltar ao trabalho logo. Então, eles fazem uma drenagem linfática e isso recupera-se mais rápido. Entendi. Sabe? Tem algum risco que eu tenho que levar em conta na hora de decidir fazer um procedimento como esse? Pré-operatório, claro, você tem que ver a saúde, como é que tá, diabetes, um diabetes controlado, né? Ou você está tomando alguns medicamentos que a gente tem que pedir para um certo controle. Por exemplo, anticoagulantes, se você não ficar atento a isso, pode desencadear um sangramento maior no pós-operatório, te trazer um transtorno aí depois. Mas fora isso, todas as pessoas estão habilitadas, desde que tenham indicação, né? Porque hoje está tendo uma febre, o pessoal procurar cada vez mais cedo. Aí você olha, não tem nem indicação, entendeu? Aí você fala, não é a hora. Não, mas eu quero tirar esse pouquinho. Eu pelo menos, eu evito. Existe esse cuidado, então, né? Porque se tirar muito também, você vai ter suas complicações. O paciente não fechar o olho, ter os transtornos que você não quer. Se tem indicação, a gente faz. Se não tiver, a gente respeita, espera o tempo e faz no tempo. Muito bem. Bom, idade, então tem que ter esse cuidado. É mais comum a partir da 4ª década, assim, 5ª década, o pessoal já está vindo por fator hereditário, né? Agora, fora isso, o pessoal de idade é por causa do senil mesmo, do envelhecimento nosso mesmo, que as células vão envelhecendo, vão perdendo a sua tonicidade, vai... E o senhor percebe uma procura maior dos homens ou das mulheres com relação a... Tá igualando. Tá igualando. Tá. Os homens estão ficando mais preocupados com a aparência também. Estão bastante. Isso e o mais jovem, principalmente, né? Os mais 40, 50 anos. Entendi. Bom, o resultado final a gente viu nas fotos. Cicatriz fica muito escondida, né? E vai sumindo em alguns casos. Isso, não. Em quase todos os casos, dá pra dizer assim. Na pálpebra superior, você vê que tem que fazer do lado externo. Não tem jeito. E aí a gente procura fazer com que a cicatriz fique escondida nessa nossa dobra natural que a gente tem. E com o tempo, com certeza, ela vai coalescendo, ela vai sumindo. Com 6 meses já tá quase bem bacana já. Ali no caso da parte de baixo, o senhor citou feito de uma maneira interna. Como é feito isso? Nesse caso não. Nesse caso foi a externa, né? Aquele outro primeiro paciente que foi a interna. O outro homem? Vamos colocar aquela outra imagem então, Beto? E aí eu queria que o senhor explicasse, então, como é que é feito? Só finalizando sobre esse homem aí, aquela pálpebra de baixo foi feita externamente e a cicatriz fica bem abaixo dos cílios da pálpebra inferior. E aí, ficando abaixo dos cílios, ela também vai ser, a linha de sutura nossa é muito boa, muito frágil, e ela some tranquilamente, sabe? Entendi. Salvo algum caso, exceções, e vai ter uma cicatriz um pouco mais hipertrófica, e aí você vai trabalhar a incisão, você vai trabalhar uma massagem, uma pomada, mas é bem pouco. Entendi. Bem pouco. Não é uma região que dá queloide, desculpa, né? Perfeito. É isso que eu queria perguntar, na verdade. Não tem subcutâneo, então é uma região que, o máximo, uma cicatrizinha mais hipertrófica. Nesse caso, então, que a gente vê aí, é que a cirurgia foi feita de maneira interna na parte de baixo. Como é isso? Internamente, entendeu? Pela conjuntiva, 5 a 7 milímetros, mais ou menos, do rebordo, da borda da pálpebra, você faz uma incisão conjuntival interna e você tem acesso às gorduras diretamente, porque pela pele você tem que atravessar alguns tecidos. Você, externamente, tem que atravessar a pele, depois o músculo, depois um septo que separa, que aí já é conteúdo interno da órbita. Até o septo aí a gente chama externo. Até após esse septo é interno. Mas via interna não, você já vai pela conjuntiva, você já chega nessa gordura sem transfixar esse septo. Então minimiza a cicatriz, essa chance de fibrose, né, de uma pálpebra mal posicionada. E quando não tem pele sobrando, o paciente mais já está uns 50, 52 anos, ela volta bem, ela tem uma elasticidade boa, então ela fica uma turgescência bem legal depois. O senhor comentou, utiliza-se vocês fazem, esqueci o nome... Da anestesia local. Anestesia local sempre. Então o paciente não sente dor durante o procedimento. Isso. Durante o procedimento, a gente, além dessa anestesia local que a gente faz justamente para anular as dores, ele tem a gente tem um anestesista fantástico, ele também faz uma sedação no paciente e o paciente ele fica tranquilo o tempo todo, controlando, monitorando a pressão, sabe? Às vezes até conversa com a gente durante o procedimento. E aí você faz uma cirurgia tranquila, termina o procedimento, sutura, sossegado, não costuma ter dor, né? Só quando você vai puxar alguma gordura ou outra, que ele dá uma tracionada, você tem desconforto apenas. Mas é jogo rápido.
E o pós-operatório, caso tenha alguma dor depois do procedimento, aí você também tem os medicamentos que a gente passa lá, os analgésicos, sabe, de uso rotineiro, que é suficiente. É bem tá certo. Doutor, agradeço a participação do senhor aqui conosco. Eu que agradeço. Achei muito interessante, sei que muita gente se incomoda realmente com essa flacidez, às vezes, né? E poder corrigir isso é muito bom quando a gente consegue, né? Com certeza. A satisfação é bem grande. Depois você viu mostrar o antes e o depois. O paciente fala, nossa, eu tava desse jeito, eu não percebia que eu tava assim. É bem legal. Obrigado pelo convite. A gente que agradece.